Senhor presidente, antes de mais nada, queria fazer, ontem não tive oportunidade de externar aqui toda a minha alegria pelo retorno do vereador Amaro Luiz aqui ao plenário, vereador que no pouco tempo de mandato já demonstrou o quanto é aguerrido, o quanto luta pelas suas causas, o quanto trata a coisa pública de maneira especialíssima. E diante de todo o discurso feito ontem por Vossa Senhoria, preciso aqui dar um outro parabéns. Um parabéns pela postura firme, pela postura transparente, pelo respeito, inclusive, ao eleitor, a quem colocou e atribuiu e externou confiança na hora do voto. E acredito que há essa postura, diante de tudo que ocorreu, que a população, que o eleitor, principalmente, de Vossa Senhoria, estava esperando naquele momento. E parte aqui do discurso que hoje eu me proponho a fazer no grande expediente, ele gira em torno de muita coisa do que Vossa Senhoria falou ontem, quando pontuou algumas questões referentes ao VLT. Até porque um dos primeiros vereadores a apresentar aqui alguma reivindicação, algum documento, alguma informação do Executivo Municipal acerca do que seria, de como estaria a questão do VLT, foi Vossa Senhoria. E foi colocado aqui de maneira muito clara a ausência de respostas, ou quando essas respostas chegam, a ausência de conteúdo dessas respostas. Eu, vereador, o senhor não estava aqui ainda na semana passada, salvo engano. Eu utilizei dessa tribuna para fazer críticas contundentes à ausência, à falta de um debate transparente acerca dessa questão no município de Macaé. Porque agora o discurso vai girar em torno de que a transparência é total, que vai mandar para casa, que vai fazer uma audiência pública, mas a gente percebe quando um secretário de Estado dá uma entrevista lá em Magé, junto de um prefeito de Magé e de Guapimirim, já anunciando o destino aqui das composições de Macaé, que esse processo não se deu de forma alguma de maneira transparente. Principalmente aqui nessa casa que tentou em vários momentos participar e ter acesso às informações. E uma hora era auditoria, outra hora era o arquivo, outra hora era... E aí? Fomos os últimos a saber de toda essa questão envolvendo a saída dos veículos, das composições. E essas posturas, são essas posturas que fazem com que eu tenha uma ressalva e um temor muito grande de que, na realidade, não existe interesse do governo municipal no modal ferroviário. Esse é o meu medo. O meu medo é que a saída dessas composições daqui representem o fim do que não começou, o fim de uma alternativa que poderia aliviar e diminuir o impacto desse trânsito e desse transporte público que hoje é caótico. Porque eu estava assistindo a audiência pública novamente, que está disponível no YouTube, eu estava assistindo a audiência pública que ocorreu nessa casa, dia 30 de agosto, sobre transporte público. Porque eu queria reavivar na minha memória o que tinha sido dito aqui pelos membros do governo responsáveis pela pasta de mobilidade urbana. Foi colocado aqui num slide, num telão aqui, as 10 principais pontos de um planejamento, das propostas do que seria do governo para do planejamento. O item 10 dizia o seguinte: BRT. E o responsável aqui se levantou, o responsável pela pasta, o subsecretário, ele se levantou e disse o seguinte: olha, não tem nada certo, mas existe um sonho, existe uma vontade de transformar a linha do trem num corredor para ônibus que passe por toda a cidade. E aí, vereador George, eu lembro das palavras de Vossa Excelência, quando disse aqui, muito bem lembrado, que hoje
o grande desejoso de que esse modal ferroviário não aconteça tem nome, é a CIT. Se você juntar a falta de informação, a falta de transparência com o que disse aqui o responsável pela pasta, há pouco tempo atrás, 2 meses atrás, dizendo que existe sim dentro do governo a discussão para utilizar o espaço da linha para ônibus, fica difícil acreditar hoje o governo chegar e dizer: não, a gente está dando essa composição para Magé e Guapimirim, mas nós vamos fazer um outro. Como acreditar? Fica difícil. Então, a audiência pública pode ser um momento onde a gente avance nessas respostas, mas está complicado. Falta transparência e verdade nessa discussão, e a gente tem que estar muito atento em relação a tudo isso. Ainda sobre transporte público, e ainda sobre a ausência de transparência. Eu tinha apresentado um requerimento aqui nessa casa que foi lido e não chegou a ser votado, onde eu fiz uma sugestão acerca da criação. Olha só, eu pedi para que fossem realizados estudos para analisar a viabilidade de uma criação de uma empresa municipal de transporte aqui em Macaé. O requerimento não chegou a ser votado porque 1 semana depois dele ter sido lido, eu já tinha incluído uma emenda à LDO propondo para que se incluísse na LDO enquanto meta. E aí, a bancada do governo, dentre as muitas emendas rejeitadas, rejeitou essa. E essa foi objeto até de debate. Foi um debate contundente, onde a bancada do governo disse o seguinte: Igor, não tem condição nenhuma disso. Isso foge do modelo. Tudo bem. O engraçado é que no jornal Debate de hoje, vem uma nota no seguinte: na próxima semana a Prefeitura de Macaé publicará decreto que institui a criação da empresa pública de transporte urbano. A ideia é que, através da gestão com capital misto, o governo administre o sistema que possuirá contrapartida de empresas privadas. Ao viver um processo de transformação social e crescimento econômico em função do petróleo, bem semelhante a Macaé, o município, enfim, está dizendo que vai criar. Olha, gente, eu acho que a gente não está aqui, nós vereadores, a gente não está aqui de brincadeira. A gente quer verdade no debate público. A LDO veio não dizendo de empresa pública. Então, quer dizer que no planejamento feito não é meta. Eu incluo como meta na LDO, é rejeitado de maneira veemente. Até aí tudo bem, é poder do prefeito fazer o planejamento da cidade. Aí, algumas semanas depois, vem uma notícia dizendo que vai ser criado. A gente precisa fazer o debate aqui em cima de verdade. Qual o caminho que esse município está seguindo para a gente poder fazer o debate de maneira séria? Fica difícil acreditar em tudo que é dito. Eu deixo aqui, senhor presidente, para encerrar, para não avançar no tempo, eu queria, por fim, falar um pouco sobre, no próximo domingo, o Partido dos Trabalhadores vai estar vivendo um momento importante, onde ele externa todo o seu perfil democrático e irá todos os filiados estarem indo às urnas para escolher presidente nacional, composição do diretório nacional, presidente estadual, composição do diretório estadual e aqui também o presidente municipal e a composição do diretório municipal. Aqui os vereadores, eu, o vereador Marcel, o vereador Guto, o Luciano Diniz, todos durante essa semana trabalhando muito em relação ao PED, fazendo as discussões, fazendo os debates, onde o PT mostra que diferente de todos os outros partidos, radicaliza na democracia, faz a discussão, leva a voto, mas fica aqui só um pedido. Fica aqui um pedido para que esse processo democrático não seja contaminado por intervenções de quem não é do partido. Que o governo municipal, que o senhor prefeito trate das questões envolvendo o PV. E não utilize de todo o seu poderio para intervir num processo do Partido dos Trabalhadores.
Então, que fique isso, porque é um momento interno do partido e que seria extremamente danoso a gente ver uma interferência de maneira grandiosa nesse processo democrático que, tenho a mais absoluta certeza, transcorrerá na mais absoluta calma e tranquilidade. Senhor presidente, era o que eu tinha para falar na manhã de hoje.